mas duvido que tenha uma que tenha chegado a 8,1, que é a nota do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco. 8,1. Pública federal. Por isso, senadora Ana Amélia, eu venho insistindo tanto que o caminho nosso é a federalização da educação. Isso aqui mostra. Os resultados do IDEB mostram que nós não podemos deixar de lado o debate sobre a federalização. Eu nem digo que se aceite, porque é a ideia de um senador, mas que se debata com rigor essa possibilidade. E da parte do governo federal, não há o menor interesse em debater esse assunto. Entreguei essa proposta à presidenta Dilma faz mais de um ano. Não nas mãos dela, claro que a gente nunca chega perto de presidente, mas entreguei à ministra Gleisi um documento feito com cuidado, que custaria daqui a 20 anos, senador Suplicy, 6,4%, não precisa uns 10%. E que nem deve ter isso já, porque a gente não conseguiria gastar bem esse dinheiro hoje. Por quê? Porque a concepção da federalização, senadora Ana Amélia, é criar um sistema que substitua o atual. Não há como melhorar radicalmente o atual sistema educacional. Não há como melhorar o atual sistema educacional de uma maneira substancial. Ele vai melhorar nesse 0,1% a cada 2 anos. A única maneira de dar um salto é começar a ter escolas com essa qualidade que têm as federais brasileiras. Isso não se faz de um dia para o outro. Isso leva anos. Mas em 20 anos a gente poderia ter todas as escolas do Brasil públicas federais. Há um ritmo de 100 mil novos professores de uma rede, 100 mil novos professores de uma carreira nacional do magistério, pagando R$9 mil a essa nova carreira. R$9 mil por mês ao professor. Depois de uma seleção muito rigorosa, depois de um ano de treinamento e de ensino depois da aprovação, acabando com a estabilidade plena. Ele seria estável em relação à vontade do governador, do prefeito, do presidente da República, que nenhum desses poderia demitir o professor, mas não em relação à avaliação. Se na avaliação se demonstra que esse professor, que ganha R$9 mil, ganharia, ou ganhará, espera um dia, R$9 mil, foi bem selecionado, ele não está cumprindo as suas funções, ele tem que ceder o lugar para outro. Há um ritmo de 100 mil professores por ano dessa nova carreira. Nós podemos atender, em média, 250 cidades, 10 mil escolas, 3,5 milhões de alunos. Em 20 anos a gente vai chegando ao Brasil. Enquanto isso, a gente vai melhorando o sistema atual. Nesse ritmo, ou até um pouco melhor, eu acredito, se houver empenho. Mas vai melhorando o sistema atual, mas o novo vai substituindo, tomando lugar. Até que daqui a 20 anos o IDEB vai ter, pelo menos, a média de 6, que é a atual. Mas eu imagino que podemos estar perto desse 8,1 do Colégio de Aplicação de Pernambuco. Isso é um custo, no final dos 20 anos, de 6,4% do produto interno bruto, menos do que se colocou no atual Plano Nacional de Desenvolvimento. Desculpe, no Plano Nacional de Educação. Nós estamos numa hora que precisa tomar decisões. Nós sabemos como fazer o Brasil. Os recursos existem se a gente não criar a demagogia de que isso vai ser feito de um ano para o outro. Por que insistimos em ignorar esses resultados? Aí tem gente que comemora uma outra coisa positiva que aconteceu. O Brasil, alguns brasileiros, é preciso fazer a diferença, alguns brasileiros e o Brasil. Alguns brasileiros ganharam as medalhas em Olimpíadas de Matemática, mas não foi o Brasil. Sabe qual é a diferença? O Brasil ganha medalhas se ficar ganhando todos os anos em primeiro lugar. Agora, quando um ano ganha e o outro não é o Brasil, é aquela pessoa, é aquele jovem, é aquele talento. Essas medalhas que ganhamos ontem, antes de ontem, em Olimpíadas de Matemática, é um número que não tem nada a ver com o anterior. Nós temos tido desempenhos medíocres nessas Olimpíadas. Aí, de vez em quando, tem um bom desempenho.
Esses jovens merecem medalha. O Brasil não, porque o Brasil é assim todos. A China vem mantendo o primeiro lugar há anos. O Brasil, de vez em quando, tira uma classificação boa, aí depois piora drasticamente. Poucos anos atrás, nós éramos 50º lugar. Agora, acho que fomos 12º lugar. Graças a alguns fenômenos de talento. No próximo ano, outra vez, como esses não estarão lá, vamos estar em situação difícil. Nós temos que fazer uma revolução que nós passemos a ter estarmos permanentemente entre os melhores. Como está a Coreia do Sul, como está a China. Não estou falando de Estados Unidos, de França, de Inglaterra, que tem uma tradição de 150 anos. Eu estou falando de países que fizeram suas revoluções muito recentemente. Nós temos como fazer isso. Os recursos existem. Falta uma vontade clara de fazer. E eu vou dizer, senadora, por que nos falta vontade. Mas antes, eu quero passar a palavra ao senador Sérgio. Senador Cristóvão Buarque, eu tive o privilégio também de hoje, já pela manhã, ler os dados do IDEB e faço uma reflexão muito parecida com a que Vossa Excelência faz. O número ideal seria 10, né? Esse é o número correto. O maior índice, essa escola citada por Vossa Excelência de Pernambuco, 8,1. As metas, as mais ousadas nos estados, elas ultrapassavam, ou quase chegavam a 5, ou ultrapassavam um pouquinho de 5. Ou seja, menos da metade daquilo que é o ideal, que é 10. O meu estado, o estado do Paraná. Gente, o estado do Paraná é um estado da região sul, que é tido como um estado desenvolvido, é um estado que deveria estar com um índice de desenvolvimento da educação muito maior. Não cumpriu, não atingiu a sua meta, especialmente no ensino fundamental, que manteve a base, que no ensino médio caiu. Esta reflexão que Vossa Excelência faz, de que o Brasil será outro se nós tivermos, de fato, um plano de fundo com uma base sólida na educação, porque a educação é o topo da pirâmide. Abaixo da educação tem que vir os demais pilares que sustentam esse país, porque se nós tivermos um país culto o suficiente, teremos menos problemas de saneamento, teremos menos problemas de corrupção. Por exemplo, eu cito, eventualmente, o que a China fez pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial, quando mandou os seus para a Europa, especialmente para a França, para a Rússia, para estudar, mas aos milhares. Já eram, naquela época, na década de 20, quase uma dezena de chineses que estudavam na França, na Rússia e em alguns países da Europa. Para quê? Para buscar o conhecimento e, durante algumas décadas, aplicaram isso e está o resultado que nós estamos vendo hoje. A China cresce realmente a passos largos, inclusive em Olimpíadas como essas da matemática. Parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Senador, o senhor traz uma outra dimensão da tragédia, que eu vou falar, que é a distribuição regional da educação. A primeira tragédia é a média. A média é vergonhosa, 4,1. A segunda tragédia é que mesmo as particulares só chegam a 6, em média. A outra tragédia é que o ensino fundamental das públicas fica em 3,9, tanto a municipal quanto a estadual. Abaixo de 4, reprovadas. A média ficou 4,1. Foi reprovada a educação no Brasil. Mesmo aquelas que os pais pagam, ficou em 6. Agora, tem uma outra dimensão. É essa dimensão regional. O Norte tem a média de 4,1. O Nordeste de 3,5. O Sudeste de 4,5. O Centro-Oeste, 4,3. Isso nos anos finais do ensino fundamental. Então, nós temos diversas tragédias. E tem como fazer. Tem como fazer, senadora, eu peço realmente só 1 ou 2 minutos mais, tem como fazer, que é decidir investir em educação, mas sem jogar dinheiro fora. Sem jogar dinheiro fora. Hoje, se cair 10% do
PIB na educação, nós vamos estar jogando dinheiro fora. O sistema ficou raquítico. E uma pessoa raquítica, você não pode dar muita comida. O faquir, quando sai do jejum, ele recebe uma colherinha de soro. A educação brasileira, se receber dinheiro demais, explode. E o pior é que depois a gente não pode dizer que deve gastar mais e nem vai poder querer gastar diferente. Se nós fizermos um programa de federalização da educação, nós podemos superar essa dificuldade, como os outros países fizeram. E se nós não fizermos, não adianta esperar que os estados brasileiros, que os municípios brasileiros, com os poucos recursos que têm, não só financeiros, mas até mesmo intelectuais, para contratar bons professores, vão ser capazes. A saída existe. Agora, por que a gente não está fazendo? É uma razão cultural. Nós não damos importância à educação. No Brasil, ser educado não é sinônimo de ser rico. Só é rico se você usar a educação para ganhar dinheiro. E segundo, porque no Brasil a gente, quando resolve os problemas da parcela rica, a gente abandona os problemas das parcelas populares. Aí não é só educação. Aí é transporte, saúde, segurança e educação também. Vamos superar a cultura diante das exigências de hoje, que nos fazem despertar para o fato de que a educação é fundamental para o país. Vamos sair dessa situação de tratar o Brasil como se tivesse duas castas e vamos fazer com que a educação seja uma só, no Brasil inteiro, igual para todos na qualidade, embora diversa no conteúdo, na pedagogia, mas igual para todos na qualidade. Isso é possível e eu insisto, o caminho é a federalização da educação de base ao longo de um processo de 20 anos. Cumprimento o senador Cristóvão Buarque. Quando o senhor fala de educação, todos nós ficamos em silêncio, porque Vossa Excelência aborda com grande profundidade uma matéria, especialmente depois desses resultados desanimadores, senador Cristóvão. Num dia também triste para nós, porque perdemos um grande artista. Vossa Excelência e eu somos da Comissão de Educação e Cultura, o Altamiro Carrillo, que alegrou muitos de nós pela sua música maravilhosa, um virtuoso da flauta, então tenho certeza que Vossa Excelência também lamenta a perda desse grande brasileiro. Agradeço, senador, ter trazido esse assunto. Agradeço ter trazido esse assunto, porque realmente é importante de lembrar aqui que essa grande figura da música foi o Altamiro Carrillo. E eu creio que, sobretudo na minha geração, talvez mais do que na dos jovens, esse foi um nome fundamental para nos fazer despertar ao gosto da música brasileira. Muito obrigada, senador Cristóvão.